Conheça a sua Bíblia. Hoje a nossa reflexão é sobre as cartas gerais. Então, conheça a sua Bíblia. Hoje nós estamos aí na penúltima aula do Antigo Testamento e iremos conversar sobre as cartas gerais, as outras cartas, tirando as cartas de Paulo, as outras cartas do Novo Testamento. Fazendo aí uma rápida recapitulação é, do que a gente tem visto e do Novo Testamento de maneira geral. O Novo Testamento nosso e a nossa Bíblia está organizada da seguinte forma. Nós temos, primeiro, os livros históricos, e dentre os livros históricos nós temos os 4 primeiros evangelhos, que narram sobre a história de Jesus. Dentre os evangelhos nós temos os 3, Mateus, Marcos, Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos, porque a gente percebe que eles narram as mesmas histórias de ponto de vista diferente. Claro que tem algumas coisas que tem um dos evangelhos sinóticos, outros que tem outros, mas de maneira geral eles trabalham dentro da mesma linha e dentro da mesma visão e dentro das mesmas histórias, por isso chamado de evangelhos sinóticos. Depois temos o evangelho de João, que é chamado de evangelho suplementar, porque ele é um evangelho onde cerca de 90% do que está escrito nele só tem nele, é conteúdo novo, e por isso ele é um evangelho suplementar. Então, nosso Novo Testamento começa com os 4 evangelhos, depois nós temos o livro de Atos, que narra a história da igreja, que narra como que foi os primeiros anos do desenvolvimento da igreja primitiva, e nós estudamos isso há 2 quartas-feiras atrás, e é fantástico ver como que em cerca de 20, 30 anos, o evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus, se expandiu por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ao final desses 20, 30 anos, todo o Império Romano estava permeado já pelo Evangelho e havia igrejas espalhadas por todo lugar, porque o poder de Deus veio sobre a igreja para testemunhar do Evangelho, e é o mesmo poder que está sobre nós, para que a gente continue falando desse Jesus maravilhoso. Nós vimos a semana passada que, depois então da história da igreja, o livro de Atos, nós temos as cartas de Paulo na nossa Bíblia, começando aí primeiro com as cartas escritas às igrejas, que vai de Romanos até 2 Tessalonicenses, e depois as cartas pastorais ou as cartas escritas aos indivíduos, que é 1ª, 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Uma curiosidade, gente, é que as cartas, mesmo as cartas de Paulo, elas não estão organizadas em ordem em que foram escritas, mas estão organizadas em ordem de tamanho. Então você pega as cartas às igrejas, primeiro Romanos, que é a maior carta, e vai da maior para a menor, e também as cartas aos indivíduos, a carta da maior para a menor. Então, você pergunta, nossa, mas por que a nossa Bíblia é organizada dessa forma? A lógica foi, primeiro os evangelhos, depois a igreja, a história da igreja, o livro de Atos, depois as cartas de Paulo às igrejas, da maior para a menor, depois as cartas de Paulo aos indivíduos, também da maior para a menor. E depois você tem, então, na nossa Bíblia, as epístolas gerais, que é aquelas que nós iremos estudar hoje, e depois você fecha o Novo Testamento com o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Semana que vem nós iremos falar só sobre o Apocalipse, iremos aí trabalhar com como que a gente interpreta o Apocalipse, o que a gente pode entender dele e assim por diante, mas isso fica para semana que vem. Hoje nós iremos conversar sobre as cartas gerais ou as epístolas gerais. E eu quero já começar aqui falando que a gente pode chamar essas cartas, esse grupo de cartas é chamado de epístolas ou cartas gerais, universais ou católicas. A palavra católica significa também a mesma coisa de universal. Por que é chamado de universal, ou de geral, ou católica? Porque elas não foram escritas para destinatários específicos. Nós não sabemos os seus destinatários. Elas foram escritas, na verdade, para várias igrejas, e elas foram escritas com a ideia de serem cartas circulares, onde passava por uma igreja, a igreja lia aquela carta, copiava aquela carta e mandava para outra igreja, mandava para outra igreja, mandava para outra igreja. Então, eram cartas não escritas a destinatários específicos, mas cartas escritas para que circulassem entre as igrejas. Com exceção de 2ª e 3ª João, que foram, 2ª João é uma carta escrita para uma igreja que funcionava numa casa, e 3ª João é escrita para um indivíduo específico, que é Gaio, mas as suas mensagens, elas têm aí uma aplicação geral, então a gente pode encaixar aí também dentro das epístolas gerais. Elas foram escritas para serem circulares, como eu disse, eram enviadas a várias igrejas, as pessoas liam, copiavam e passavam para frente, e essa é uma rápida introdução aí das epístolas gerais, e nós já vamos entrar nelas. Nós iremos fazer a mesma coisa que nós fizemos com as cartas de Paulo, dar aí um rápido panorama dessas epístolas e dessas cartas, pensando aí no que a gente pode
aprender com isso e fazendo algumas rápidas aplicações aí pra gente, mas a gente vai ter um panorama aí de todas as epístolas gerais. Começando por Hebreus, então a primeira epístola geral é a epístola aos Hebreus, que tem como tema a supremacia de Cristo. Se você pegar a epístola de Hebreus, você vai perceber que o autor de Hebreus ele tinha como objetivo, um dos principais objetivos dele ao escrever essa carta, é mostrar como Cristo ele é supremo e ele está acima de todos os rituais judaicos. Então, a carta aos Hebreus é uma carta que mostra como a nova aliança, ou a aliança agora com Cristo e depois da vinda de Jesus, é uma aliança totalmente superior à aliança do Antigo Testamento. Como o sacrifício de Cristo é um sacrifício superior ao sacrifício dos animais, como Jesus é um sumo sacerdote perfeito e por isso a gente não precisa mais de sacerdotes, a ideia é mostrar que todo o Antigo Testamento e toda a aliança do Antigo Testamento, todas as leis do Antigo Testamento, se cumprem em Cristo e por isso nós não precisamos mais dos rituais do Antigo Testamento, do sacrifício do Antigo Testamento, do sacerdócio do Antigo Testamento, porque tudo isso agora converge em Cristo e se cumpre em Cristo. Então, Cristo é supremo e ele trouxe a nova aliança que é suprema e está acima da antiga aliança. Esse é o tema da epístola aos Hebreus. Quem escreveu Hebreus, nós não sabemos. Para muitos pais da igreja, no começo, muitos diziam, quando a gente lê os pais da igreja, os primeiros pastores e teólogos lá no comecinho da história, nos primeiros séculos, eles falam que foi Paulo que escreveu Hebreus, mas hoje em dia ninguém mais concorda com isso, porque quando você compara os escritos de Hebreus com os escritos de Paulo, você percebe que é muito diferente o estilo do grego, o estilo literário e tudo mais. Por isso, a gente não sabe exatamente quem escreveu. Pode ter sido Paulo, embora essa seja uma hipótese menos aceita hoje. Pode ter sido Paulo. Outros sugerem que foi Lucas, ou Barnabé, ou Apolo, ou Silas, ou Áquila, enfim. A verdade é que nós não sabemos quem escreveu Hebreus. O que nós sabemos é que foi alguém perto do círculo apostólico lá, alguém, ou um dos apóstolos, ou um perto dos apóstolos. Mas nós não sabemos quem escreveu. O que a gente sabe era que era uma pessoa que conhecia muitos rituais judaicos, muito a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, e era uma pessoa muito culta, com uma boa cultura, porque pela maneira como ele escreve, a gente percebe que é uma pessoa que tinha um rico conhecimento do grego, era uma pessoa culta que escreveu. Agora, quem é exatamente? Nós não sabemos quem foi que escreveu a Epístola aos Hebreus. Quando foi escrito, a data aí que a gente sugere é entre 65 e 69 depois de Cristo. Por quê? Tem que ser antes do ano 70, porque a maneira como a pessoa escreve, o autor de Hebreus escreve, os sacrifícios ainda estavam acontecendo. Em 70 depois de Cristo, a gente viu isso algumas quartas-feiras atrás, em 70 depois de Cristo houve um general romano invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Então, depois de 70, não havia mais sacrifícios no templo. Por isso, o livro de Hebreus, por ainda falar muito de sacrifícios, muito provavelmente foi escrito antes do ano 70, antes da destruição do templo de Jerusalém. Local da escrita, também não sabemos direito, o único indicativo está lá em Hebreus 13, 24, onde o autor diz que as pessoas da Itália mandavam saudações para eles, mas isso é só um indicativo que provavelmente ele estava lá, mas não sabemos ao certo. Qual é o propósito da carta? Por que a carta aos Hebreus foi escrita? Isso daqui é bastante interessante, porque ela foi escrita para crentes que tinham um profundo conhecimento das práticas, das leis e dos rituais judaicos. A carta aos Hebreus foi escrita para pessoas que se converteram no judaísmo. Eles eram judeus devotos, que seguiam a lei de Moisés e tudo mais, e que entenderam então, ouviram a pregação do evangelho, que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, que todo o Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Então eles deixaram o judaísmo e se tornaram cristãos. Só que o que aconteceu, então eles tiveram essa ruptura radical com os rituais judaicos, eles pararam de fazer sacrifícios, eles pararam de ter a mediação dos sacerdotes, eles entenderam que Cristo é o sacerdote, que Cristo é o sacrifício, então eles tiveram essa ruptura com os rituais judaicos. Só que o que estava acontecendo? Com o tempo, eles começaram a retornar a algumas antigas práticas religiosas. E possivelmente, é como se fosse assim, eles tiveram uma ruptura grande com a antiga vida que eles viviam no judaísmo, mas com o tempo eles começaram a sentir saudades de algumas coisas da vida antiga que eles tinham, sentir saudade de algumas coisas
da religião antiga deles, do judaísmo que eles viviam, senti saudade de alguns rituais e começaram a retornar a algum desses rituais, alguma dessas práticas, pensando que era possível conciliar o cristianismo com algumas das velhas práticas deles. Você já deve ter visto essa história. E isso é muito comum de acontecer. Pessoas que vêm ao cristianismo, vêm à fé em Cristo, se entregam a Cristo Jesus e têm uma ruptura com a vida antiga, mas com o tempo eles começam a ter saudades de algumas coisas da vida antiga e começam a tentar conciliar o cristianismo e a caminhada com Jesus com as suas práticas e com as suas caminhadas antigas. A gente já viu isso acontecer demais. E o autor, então, aos Hebreus, escreve para advertir a eles, olha, para deixar claro, essa tendência de voltar atrás, isso, gente, não dá para conciliar, não. Isso é, na verdade, apostasia. Se vocês estiverem querendo voltar às antigas práticas judaicas, sacrifícios, rituais e tudo mais, vocês estão negando a suficiência de Cristo e a supremacia de Cristo sobre tudo isso. Então, não tem como conciliar vida com Jesus e a vida antiga. Uma vez que vocês romperam com essa vida antiga, vocês têm que levar essa vida nova em Cristo para sempre, porque senão vocês estão, na verdade, abandonando a fé. Não dá para conciliar o cristianismo com nada. É Jesus e mais nada. Então, a mesma pregação aqui da ideia de Gálatas, Jesus e mais nada, Hebreus enfatiza bastante isso, a supremacia de Jesus. Então, Jesus é superior aos anjos, o sacrifício que Jesus ofereceu é um sacrifício superior a qualquer outro sacrifício. Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Então, todas essas coisas ficaram para trás. Agora nós temos uma nova caminhada com Cristo. Não tem como a gente voltar atrás. E ele também escreve, então, com o objetivo de, olha, advertir eles com relação a essa tendência de voltar atrás, mostrando que isso, na verdade, era apostasia. E segundo, mostrar como Jesus é o cumprimento de toda a lei do Antigo Testamento. E como a nova aliança, e a ideia de nova aliança aqui, gente, não é que o Antigo Testamento não tem nada a ver com o Novo Testamento. É que, por que é nova aliança? Porque agora que Jesus veio, toda a antiga aliança se cumpre em Cristo e nós temos uma nova maneira Deus administra o relacionamento dele com o povo dele de uma nova maneira agora, porque tudo o que o Antigo Testamento dizia se cumpriu em Cristo e agora que Cristo veio, a gente não precisa mais da antiga aliança. Então o autor de Hebreus vai mostrar que como a nova aliança e o Novo Testamento, e após a vinda de Cristo, tudo isso é muito superior e está completamente além, é a concretização de tudo que o Antigo Testamento falava. E aqui, gente, eu quero só fazer uma rápida aplicação e fazer uma pergunta para vocês. Estamos todos isolados aqui, e uma das tendências que nós temos, à medida que nós vamos nos distanciando, à medida que nós não nos reunimos, e muitos com essa quarentena se afastaram um pouco, muitos continuam acompanhando as coisas na igreja, continuam acompanhando tudo, mas alguns se afastaram um pouco. E uma das coisas que acontece, à medida que a gente vai se afastando, é uma tendência que nós temos de voltar a algumas práticas antigas, a alguns rituais antigos, algumas visões antigas, algumas questões que eram próprias da nossa vida antes de conhecer a Cristo. E o autor de Hebreus nos lembra aqui que uma vez que nós colocamos a mão no arado, lembra dessa palavra que está lá nos evangelhos? Aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Uma vez que nós colocamos o pé na estrada da caminhada com Jesus, nós não podemos voltar atrás, porque fazer isso é abandonar a fé em Cristo Jesus. E o autor de Hebreus escreve então para encorajar aquele povo e para nos encorajar a não olhar para trás, a continuar olhando para frente, sabendo que Jesus, ele é de fato o Filho de Deus, que se fez homem, morreu por nós, nos dá perdão e promete um céu maravilhoso. E com os olhos fitos nele, nós continuamos caminhando para frente, não para trás. E essa é a mensagem de Hebreus. Depois de Hebreus, temos a carta de Tiago. E se a gente fosse colocar um tema nessa carta, é uma carta muito prática, que nos mostra como ter sabedoria para preservar, para perseverar na fé, desculpa. Como ter sabedoria? Qual é o tema de Tiago? Sabedoria para perseverar na fé. É uma carta muito prática, escrita por Tiago, o irmão de Jesus. Então, a gente tem aí várias, lá nos evangelhos, Marcos 6,3 descreve que Jesus tinha um irmão chamado Tiago, e em Tiago 1, ele se descreve como Tiago, o servo de Jesus. É interessante que ele, embora ele fosse irmão de Jesus, ele não se apresenta como irmão de Jesus, mas como servo de Jesus. E como nós sabemos que é o Tiago irmão de Jesus e não o Tiago apóstolo, porque o Tiago apóstolo morreu nos primeiros anos da igreja primitiva. Isso está registrado lá em Atos 12:2. Então, a gente sabe que Tiago foi
foi o primeiro mártir, não o primeiro mártir, mas ele morreu, o primeiro mártir foi Estevão, mas ele morreu como mártir no comecinho da igreja, e esse Tiago, então, foi o Tiago, o irmão de Jesus, que era um dos líderes da igreja em Jerusalém, ele que escreveu esse livro. A data sugerida, Tiago é uma das cartas é um dos livros que foi escrito mais cedo do Novo Testamento. A carta foi escrita lá em meados dos anos 40, então provavelmente essa carta foi escrita. Isso daqui, gente, toda essa questão de datação é uma questão assim que é o que nós achamos, não tem como a gente saber disso com certeza, mas é a perspectiva que a gente tem pela maneira como a carta é trabalhada, pelos assuntos tratados, pela maneira como ela parece se encaixar na história. Então, a data sugerida é que tenha sido escrito em meados dos anos 40, antes do concílio de Jerusalém, então lá para o ano 45, entre 45 e 49, mais ou menos essa data aí. Deve ter sido escrita antes do concílio de Jerusalém e antes das cartas de Paulo estarem sendo difundidas, porque a gente fala isso, porque a maneira como, eu vou falar um pouquinho melhor disso daqui a pouco, mas a maneira como Tiago trabalha a relação entre fé e obras é uma maneira que, pela maneira como ele escreve, a gente percebe que os escritos de Paulo ainda não estavam todos tão plenamente difundidos nas igrejas, porque senão Tiago provavelmente trabalharia esse assunto de uma outra maneira. Mas isso é só sugestão nossa também, é só uma suposição nossa, né? Local da escrita, ele deve ter escrito essa carta em Jerusalém, enquanto ele liderava a igreja primitiva, como eu disse, ele era um dos líderes da igreja primitiva. Tiago foi escrito com qual propósito? Se dirige a todos os cristãos judeus dispersos pela perseguição entre todas as nações. Então, havia muitos cristãos judeus que haviam se espalhado pelas nações por conta da perseguição. E Tiago escreve essa carta a eles com ensinos práticos, éticos, sobre boas obras e conduta dos crentes. E a ideia deles é, olha, como eles podem continuar perseverando na fé de maneira prática, mesmo em meio a situações difíceis, e como eles podem transformar perseguição e provas em coisas boas para eles, que vai redundar em coisas boas, e como agir no meio das lutas. Então, Tiago é uma carta que começa já falando, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por provações. Vocês vão passar por provações. Isso é uma situação para nós também, gente. Todo aquele que caminha com Jesus vai ser perseguido, vai passar por provações, mas Tiago nos ensina que a gente pode passar pelas provações com alegria, sabendo que Cristo é o Cristo que está conosco, que nos dá sabedoria para passar pelas perseguições e pelas provações, e nos dá orientações para viver em meio às provações de maneira prática, de modo que honre a Deus e de modo que nós cresçamos em meio a todas as tribulações. Então, Tiago é uma epístola escrita com essa visão. Propósito, encorajar eles a permanecer fiéis em meio aos sofrimentos e aos conflitos, alertá-los para o fato de que ouvir a palavra de Deus deve levar à prática da palavra. A fé salvadora sempre gerará boas obras. Essa é uma grande ênfase de Tiago também, que não adianta a gente só falar que é crente. A fé verdadeira, ela sempre vai gerar obras, e é por isso que Tiago, existe uma polêmica nos escritos de Tiago, porque ele vai dizer que a fé sem obras é uma fé morta. E aí, do jeito que ele escreve, alguns interpretam que não. Nossa, o Tiago está falando que a salvação é pelas obras. Mas não é isso que Tiago fala. O que Tiago ensina de maneira muito clara é que a fé genuína, ela sempre vai desembocar em obras. Então, qual é a maneira como eu percebo que uma pessoa de fato crê em Cristo? É que toda a vida dela está condizente com a fé que ela tem em Cristo. Se eu creio que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, toda a minha vida vai ser direcionada por isso. Se eu creio que Cristo... Não tem como eu falar que eu creio que Jesus é o Senhor, mas eu não sigo o que ele diz. Então, eu não creio que ele é Senhor tanto assim. Então, a ideia de que Tiago trabalha é que fé e obras andam juntas no sentido, mas a fé vem primeiro e as obras são consequência da fé. Então, uma vez que eu creio em Cristo, eu sou salvo. E qual é a consequência de eu crer em Cristo e ser salvo? É que isso vai gerar uma vida de boas obras. Então, Tiago enfatiza bastante isso na sua carta também, com o intuito de encorajar os crentes que estavam sendo perseguidos a não usar também a perseguição como uma desculpa, mas continuar perseverando na fé, e uma fé frutífera, uma fé que gera frutos. E ensinar também para eles que a sabedoria divina leva os cristãos a amarem-se e servirem-se mutuamente. Então, uma vez que nós estamos em Cristo, estamos cheios da sabedoria de Deus, isso vai desembocar em boas obras e em amor uns para com os outros, e desafia também a comunidade cristã a viver em harmonia uns com os outros. Uma curiosidade da carta de Tiago é que essa foi uma carta questionada por Lutero pela ênfase nas boas obras. Então, Lutero, ele questionava se
a carta de Tiago era mesmo uma carta que deveria estar na Bíblia, e porque a gente sabe que a ênfase de Lutero na Reforma Protestante foi a questão da justificação pela fé e pela fé somente, e então ele não entendeu direito, quando ele leu Tiago e quando ele interpretou Tiago, que não é que Tiago está falando que a salvação é pelas obras. Ele está falando que as obras são evidência da fé, a salvação é pela graça mediante a fé. E as obras são evidência de que, de fato, eu crio um dia. Então, Lutero teve essa dificuldade com a carta de Tiago, mas o objetivo dele é deixar claro, o objetivo de Tiago, deixar claro que a fé verdadeira sempre desemboca em boas obras. Como diz Efésios 2:10, que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Cristo nos salva pela graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E aí o próximo versículo, pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão ele nos preparou para que andássemos nela. Então, uma vez que eu creio, sou salvo de graça, mediante a fé, mas uma vez que eu creio, e agora que uma vez que eu sou de Jesus, Deus já preparou boas obras, e consequência da vida em Cristo é uma vida de boas obras. E aí fica a pergunta para você, você que diz com a boca, eu creio em Cristo, a sua vida também professa isso? Se você fosse comparar o seu estilo de vida com o que você professa crer, isso está em acordo? Ou na teoria é uma coisa e na prática é outra? Tiago é uma carta prática que mostra a relação, então, ele mostra isso, que a fé genuína sempre desemboca em boas obras. Fé em Jesus leva a salvação, que leva a boas obras, amor e gratidão. Por amor e gratidão. Primeira carta de Pedro, escrita, e a gente pode colocar como tema esperança em meio ao sofrimento. Pedro escreve para uma igreja que estava sofrendo. O autor foi o próprio apóstolo Pedro, data sugerida aí entre 60 e 68 depois de Cristo. Foi escrito, ele diz que estava escrevendo essa carta da Babilônia. Está lá em 1 Pedro 5:13. A gente não sabe porque Roma era a Babilônia era usada de maneira simbólica para falar sobre Roma, porque a Babilônia do Antigo Testamento era o centro lá do paganismo, e Roma era o centro do paganismo na época de Jesus lá. Então, muitas vezes eles se referiam a Roma como a Babilônia simbólica. Então a gente não sabe se Pedro escreveu essa carta de Roma, que é a Babilônia simbólica, ou da Mesopotâmia, que é de fato onde a região lá da Babilônia. Qual é o propósito da carta? Por que Pedro escreve essa carta? Ele escreveu para as igrejas da Ásia Menor, composta por crentes que viviam fora da sua pátria e estavam sofrendo perseguições. Então, a primeira carta de Pedro foi escrita para um povo que estava sendo perseguido profundamente pela sua fé, pessoas estavam morrendo, pessoas estavam sendo presas, a situação estava difícil, e Pedro escreve então para um povo que estava vivendo uma situação complicada. Pedro tinha alguns propósitos ao escrever essa carta. Primeiro, animá-los, pois os sofrimentos evidenciam uma fé autêntica. Isso daqui é uma coisa bastante interessante. Pedro fala assim, gente, continuem firmes aí. Não desanimem não, porque o sofrimento de vocês mostra que vocês de fato creem em Cristo. Sabe qual é uma das marcas de um discípulo genuíno de Jesus, e isso vale até hoje? É que ele sofre pela fé dele. Ele tem uma fé tão autêntica que isso incomoda as pessoas em volta dele. E o crente genuíno, o crente de verdade, ele sempre vai ser contracultural, ou seja, ele sempre vai estar remando contra a maré, o mundo está caminhando para um lado, e aquele que crê em Cristo, e aquele que caminha com Jesus, ele sempre vai estar andando em direção oposta ao mundo, e por isso ele sempre vai sofrer, de alguma forma, algum tipo de perseguição. E Pedro escreve dizendo o seguinte, fiquem firmes, porque o fato de vocês estarem sofrendo mostra que vocês de fato são discípulos de Jesus. Porque crente que não sofre não é discípulo de Jesus, alguma coisa está errada. Uma fé genuína sempre vai levar a algum tipo de desconforto e algum tipo de perseguição. E também, Pedro vai dizer isso, e eles deveriam ficar animados não só porque isso evidencia uma fé autêntica, mas também porque o nosso mestre, Jesus, sofreu por nós. Então, nós temos a oportunidade de imitar a Jesus, inclusive no sofrimento. Assim como ele sofreu por nós, nós sofremos por ele. Então, Pedro escreve com o propósito de animá-los a continuarem firmes, mesmo em meio ao sofrimento, porque a perseverança em meio ao sofrimento evidencia uma fé autêntica em Cristo Jesus. E a pergunta que eu faço para você é, quando você sofre, como você reage a isso? E segundo, você passa algum tipo de desconforto em meio às outras pessoas pela sua fé? Ou a sua fé você leva a sua fé de um jeito onde isso não causa desconforto nenhum, em nenhum lugar que você vai?
Eu lembro aqui do texto de Paulo, onde ele fala que nós somos como o bom perfume de Cristo, que tem cheiro de vida para alguns e cheiro de morte para outros. E eu lembro um pastor que dizia o seguinte: o crente genuíno, todo lugar que ele está, ele sempre vai causar um desconforto. E ou ele vai atrair pessoas para Jesus, ou ele vai repelir pessoas. Um crente que consegue conviver tranquilamente entre pessoas que não professam a Cristo, isso nunca traz nenhum tipo de desconforto para ele, e também nunca atrai ninguém para Jesus, alguma coisa está errada. Porque essa é uma evidência da fé genuína. Um outro propósito de Pedro ao escrever essa carta é lembrá-los sobre o juízo final que não tarda, e que por isso eles deviam continuar firmes na fé. Pedro, nessa carta, ele repete várias vezes isso, que, gente, Cristo vai se manifestar, ele vai recompensar aqueles que são dele, ele vai punir aqueles que são maus. Ele repete essa ideia do juízo final, que também tem como objetivo encorajar eles a continuar firme. Olha, o que é nosso está guardado. Deus um dia vai se manifestar. Aqueles que estão praticando injustiça contra nós, Deus um dia vai julgar essas pessoas. A nossa fé e a nossa perseverança que ninguém vê, que ninguém valoriza, Cristo está vendo. Um dia nós estaremos com ele e assim por diante. E uma última coisa que Pedro também escreve essa carta com o propósito, é encorajá-los a continuarem imitando a Jesus no amor a todos. Então Pedro repete bastante isso: não paguem mal com mal, cumprem com suas obrigações para com o próximo, tratem todos com carinho, com amor, com respeito, ajam como Jesus, amem as pessoas. Então, qual é o tema de Pedro? Esperança em meio ao sofrimento. E em meio ao sofrimento a gente deve perseverar, porque o sofrimento é uma marca do genuíno discípulo de Jesus, que deve, mesmo em meio ao sofrimento, continuar amando e servindo as pessoas. Segunda carta de Pedro, o tema dessa carta é combatendo os falsos mestres. Aí já é uma carta escrita com um propósito diferente. O autor foi Pedro, escrito aí no finalzinho da sua vida. Pedro faleceu entre os anos 67 e 68 depois de Cristo, sobre a perseguição do imperador Nero. E na sua segunda carta, ele escreve que ele está próximo de partir. Ele escreve falando que a sua morte estava próxima. Por isso, a data sugerida para essa carta, para a escrita dessa carta, é anos 66 ou 67 ali depois de Cristo. Ele escreveu essa carta de Roma. E qual o propósito da carta? Ele descreve quais são as características do crente em crescimento e quais são as características dos falsos mestres, com o objetivo de encorajar os crentes a continuar crescendo e combater os falsos mestres. Uma coisa bastante interessante, gente, é que muitas das cartas do Novo Testamento foram escritas com o objetivo de combater falsos mestres. Preste atenção nisso. A igreja teve dificuldade, o império todo romano, ninguém acreditava em Cristo, ninguém conhecia Cristo, era um império pagão. Paulo chegou e foi plantando igreja em todo lugar. E a primeira barreira a ser vencida, então, era a barreira do paganismo, e ele foi plantando igreja, e no poder de Cristo o evangelho avançou, e várias pessoas se converteram, plantaram igreja para todo lugar. Depois que as igrejas estão plantadas, começa a surgir um segundo problema, que é pessoas entrando nessas igrejas, se professando como homens de Deus, mas pregando um evangelho que não é o evangelho da palavra de Deus, não é o evangelho genuíno, pregando outras coisas que Cristo não ensinou, que os apóstolos não ensinavam, e assim por diante. E assim continua até hoje. Falsos mestres sempre estiveram dentro das igrejas desde o comecinho, e eles continuam até hoje. Jesus mesmo falou que mesmo após o evangelho se espalhar, iam aparecer falsos mestres em todas as igrejas. Então Pedro escreve essa carta com o propósito de combater esses falsos mestres. Ele descreve, então, que estava tendo então esse período de heresia, apostasia dentro da igreja, e ele encoraja eles a combaterem isso e descreve para eles ficarem espertos quanto a isso. E Pedro também enfatiza na sua segunda carta a certeza que a gente tem da volta de Cristo e da formação do novo céu e da nova terra. Ele enfatiza isso, que Jesus vai voltar e que ele vai formar um novo céu e uma nova terra, um mundo novo de paz e esperança, onde a gente vai reinar para sempre com Cristo. E provavelmente Pedro enfatiza isso porque os falsos mestres estavam questionando e até zombando dessa ideia. Vocês ficam aí esperando Jesus voltar, vocês ficam aí, gente, esquece isso, a gente tem que viver aqui e tudo mais. E provavelmente eles estavam zombando dessa expectativa da volta de Cristo. Então Pedro escreve para frisar que não, a gente tem que viver nessa expectativa sim. A volta de Cristo é certa, o novo céu e a nova terra são certos, vão acontecer, e por isso a gente deve viver aqui, mas com os olhos no futuro. Gente, isso daqui continua acontecendo direto nas nossas igrejas hoje. Inclusive essa questão da falta
dá ênfase no novo céu e na nova terra, na esperança que a gente tem na volta de Jesus, a gente vê as igrejas cada vez menos falando sobre a volta de Jesus e cada vez mais falando sobre uma vida boa aqui e agora. E isso é uma característica aí de falsos mestres. Eles não falam da volta de Cristo Jesus, só fala de o grande foco está aqui nesse mundo, nessa terra. E é interessante porque Pedro escreve essa carta para combatê-los. Às vezes isso é uma coisa interessante. Para com irmãos que estão enganados, nós temos amor, nós temos que ajudá-los, corrigi-los, com muito amor, com muito carinho, ajudá-los, tratá-los como irmãos que estão enganados. Agora, falsos mestres devem ser tratados, Pedro nos ensina aqui, como heréticos, como homens que estão guiando o povo para longe de Deus. Então, não são irmãos que estão enganados, são falsos mestres que estão querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, a segunda carta de Pedro aí é escrita com esse tema, combatendo os falsos mestres. Vamos para frente. 1 João. Então, 1 João, tema dessa carta, examine-se, escrita por João, o apóstolo, irmão de Tiago, escrita aí entre 85 e 95 depois de Cristo, finalzinho do primeiro século. Não sabemos onde ele escreveu, provavelmente Éfeso, porque ele era pastor na cidade de Éfeso. Qual é o propósito de João ao escrever essa carta? João escreve 1 João para combater uma heresia que ficou conhecida como protognosticismo. Então, na verdade, o gnosticismo foi uma heresia que surgiu no primeiro século, mas essa heresia João aqui estava combatendo como que as raízes desse gnosticismo, por isso, proto-gnosticismo, falsos mestres estavam se infiltrando na igreja e a ênfase deles era que Jesus ele não tinha vindo de fato em corpo, eles eram muito influenciados pela filosofia grega, então eles diziam que o corpo não importa, o que importa é a alma, o corpo não tem valor nenhum. Por isso, essa ideia de que Jesus, o Deus, veio em corpo não faz sentido. Então, eles negavam a realidade de Cristo em corpo como o Deus que se fez homem de fato. Eles negavam isso. E também eles negavam, como eles não davam importância para o corpo, eles minimizavam a questão dos pecados do corpo. Você, por exemplo, se entregar, fazer coisa errada, se entregar para bebida, para comida, para sexo, para coisas assim, não tinha problema porque o corpo não tem valor nenhum. O que importa é a alma. O que importa é cuidar da alma, e você cuida da alma através do conhecimento. A grande ênfase deles era um conhecimento especial, espiritual e tudo mais, e o corpo não tinha muita importância. Então, João escreve para combater esses homens, e a primeira carta de João é quase que ele propõe alguns testes para nós avaliarmos a veracidade da nossa fé e também da fé daqueles que se dizem homens de Deus. É interessante isso, porque por isso que examine-se o tema de 1 João, porque ele propõe vários testes para nós vermos se de fato nós estamos na fé ou se nós temos uma profissão vazia em Cristo Jesus. Então ele propõe alguns testes que tanto a gente pode se examinar e ter certeza que nós estamos na fé, como também nós podemos avaliar esses impostores que se dizem homens de Deus. E as três marcas, os testes que João propõe, se a gente fosse juntar todos eles, a gente pode dizer que as três marcas de um crente genuíno, segundo o que João nos apresenta na primeira carta dele, primeiro, fé de que Jesus é o Deus encarnado, Cristo que morreu por nossos pecados. Então, a primeira marca de um crente genuíno, ele crê, de fato, uma fé firme de todo o coração que Jesus é Deus que se fez homem, veio até nós, morreu pelos nossos pecados. Ele não é só um mestre, ele não é só um grande exemplo, ele não é só um homem amoroso, ele é Deus que se fez homem e morreu por nós. Então, um crente genuíno, ele vai crer nisso de todo o coração. Segundo, um crente genuíno, ele vai ter um viver santo e justo. É interessante porque João vai dizer o seguinte: quem vive na prática do pecado não é do Senhor Jesus. Ele pode até professar crer em Cristo, mas quem vive na prática do pecado não crê em Cristo, porque ele fala, aqueles que são de Jesus têm o Espírito de Deus neles, e o Espírito de Deus capacita eles para que eles consigam negar os seus pecados. É claro que não significa que quem é de Jesus não peca, mas o ponto é que quem é de Jesus, segundo o que João nos escreve, ele não vive na prática do pecado. O pecado não marca a vida dele. O pecado é mais um acidente do que uma rotina. É mais um incômodo do que um amigo querido. Quem é do Senhor, João vai nos mostrar isso, não vive na prática do pecado. Então, quais são os testes da fé que João propõe? Fé em Cristo Jesus,
um viver santo e justo. E terceiro, amor pelos irmãos. É interessante, João vai dizer o seguinte, um dos versículos lá, aquele que diz ama ao Senhor e não ama ao seu irmão é mentiroso. Porque como pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o irmão que vê? E ele coloca, olha, aquele que diz que ama o Senhor, mas não ama os seus irmãos, alguma coisa está errada. Aquele que fala que ama a Deus, eu sou de Jesus, eu amo a Jesus, mas ele não se importa com os irmãos, aí a gente pode até aplicar isso daqui para a época da pandemia, ele não se importa de estar junto, ele não está nem aí, ele passou esses 4, 5 meses sem ter contato com ninguém, sem se preocupar com ninguém, não está muito preocupado com os irmãos, não ama os irmãos, não tem interesse. Os irmãos são indiferentes para ele, não fede nem cheira. Opa, João fala, cuidado, porque possivelmente você é uma pessoa que não está em Cristo. Porque quem está em Cristo ama os seus irmãos. 1 João, examine-se. E aí, se você fosse fazer esses 3 testes aí, você passa no teste ou fica meio duvidoso aí, ou está meio certo, ou vai ficar de recuperação? Examine-se. Esse é o tema de 1 João. 2 João, tema, não receba falsos mestres. Esse é o tema de 2 João, é uma carta bem curtinha, é uma página só da nossa Bíblia, tem um capítulo só, também escrito pelo apóstolo João, na mesma data e no mesmo local, não sabemos exatamente, mas possivelmente em Éfeso. Qual é o propósito da segunda carta de João? João escreve para uma igreja, casa, ele endereça a carta para uma família, que possivelmente era uma família que liderava uma igreja na casa deles, e ele escreve com 2 propósitos. Primeiro, encorajá-los a continuar amando-se uns aos outros, a ter amor fraternal e continuar vivendo em amor. E o segundo propósito, eu diria que esse é o principal, é advertir que eles não recebessem ou não recebam falsos mestres que estavam andando por aí dizendo que Jesus não tinha vindo em carne e osso. Isso daqui é uma coisa interessante. Haviam falsos mestres andando pelas igrejas e aí eles chegavam em igrejas. Lembra que naquela época a gente não tinha celular, Twitter, Facebook, Instagram, então a gente não conhecia as pessoas. E aí o que esses homens faziam? Eles saíam andando pelas igrejas que foram plantadas pelo Império, eles se apresentavam como homens de Deus, como homens que viam sobre, que eram companheiros do apóstolo tal, que andava com pessoa tal, como pastores e tudo mais. No entanto, eles tinham um ensino diferente do que Paulo ensinava, do que João ensinava, do que Pedro ensinava. E João escreve essa carta para falar para eles, olha, tem um povo andando por aí dizendo que eles creem em Cristo e tudo mais, mas esse negócio que Jesus vem em carne e osso não é bem assim. Se alguém chegar e bater na porta de vocês aí falando isso, não receba essa pessoa. Não é homem de Deus nada. É falso mestre, bote esse homem para correr. Então, a segunda carta de João tem como tema, não receba falsos mestres. Isso daqui tem uma aplicação para nós hoje, gente. Tem um monte de falsos mestres por aí, pregando na televisão. A grande maioria dos pastores televisivos são falsos mestres, não pregam o evangelho genuíno de Cristo Jesus. A grande maioria, muitos pregadores de internet não pregam o evangelho genuíno de Cristo Jesus. E olha o que João nos ensina. Não é para receber essas pessoas. Essas pessoas não podem ter lugar na nossa casa. Essas pessoas não podem ter lugar no nosso celular. Essas pessoas não podem ter lugar na nossa vida. Essas pessoas são falsos mestres que devem ser rejeitados e não devem ser recebidos por nós. Júlio, como é que eu sei o que é um falso mestre? Qualquer pessoa, gente. A gente pode falar de várias coisas, mas qualquer pessoa que desvia o foco de Cristo, que não prega Jesus como o Senhor de fato, qualquer pessoa que a grande ênfase é milagres, prosperidade, dinheiro e etc. E não o Evangelho de Cristo, salvação dos pecados, Jesus é o Senhor. Qualquer igreja, qualquer pessoa que é a foto dele que está lá na capa, é a foto dele que está lá na porta da igreja, quem é exaltado é o homem, não é Jesus. Falsos mestres não devem ser recebidos por nós. E a segunda carta de João é escrita com esse propósito. 3 João, estamos terminando já. 3 João também é escrito pelo apóstolo João. Qual é o tema dessa carta? Hospitalidade. Se 2 João é não receba falsos mestres, 3 João é escrito para dizer receba os homens de Deus. O tema dessa carta é hospitalidade, escrita por João, na mesma data, no mesmo local. O propósito dessa carta? Essa carta foi endereçada a Gaio, e nós não sabemos quem é esse homem, mas foi endereçada para esse homem. Tinha 3 propósitos. Primeiro, elogiar a Gaio pela sua hospitalidade amorosa para com os missionários que passaram por lá. Então tinham sim homens de Deus que andavam. Assim, gente, a gente conhece bem a história de Paulo como missionário, itinerante, que pregou no outro lugar, depois passava nas igrejas pregando e tudo mais. Mas tinham muitos outros, tinham outros homens de Deus, outros pastores,
outros homens que tinham esse mesmo ministério. E João escreve para Gaio para elogiar ele, falando o seguinte, porque esses homens iam de lugar em lugar. E onde é que esses homens iam dormir? Onde esses homens iam ficar? Eles ficavam nas igrejas que os recebiam. E João escreve então para elogiar Gaio pela sua hospitalidade. Todos os missionários que passaram por lá e pela região onde Gaio estava, elogiaram, falaram, olha, tem um homem lá que o rapaz recebe a gente com todo amor e carinho. E João escreve para elogiar Gaio e encorajar ele a continuar fazendo isso. Ele também escreve para advertir Gaio contra Diótrefes, a gente também não sabe quem é, mas ele era um dos líderes da região que, diferente de Gaio, ele não acolhia ninguém, chegava homens de Deus lá e até o apóstolo João, ele não quis acolher. Então, ele era um homem que, ele era um líder da igreja, esse Diótrefes, e ele queria ter a primazia, João escreve isso na terceira carta dele, que ele era um homem que queria se destacar, então ele não aceitava ninguém, ele fazia pouco caso das pessoas e ele não recebia os missionários. Então, ele elogia Gaio e adverte Gaio para ficar esperto com esse homem aí que o que ele está fazendo não está certo, ele não está sendo hospitaleiro para com os homens de Deus. E ele recomenda também Demétrio, um outro homem que a gente também não sabe quem é, que era um homem de Deus, que ele deveria ser recebido também, que era um homem que estava dando um bom testemunho da fé dele. Então essa é a terceira carta de João. E a última carta das epístolas gerais, a carta de Judas, tema dessa carta, batalhando pela fé, mais uma carta escrita para combater falsos mestres, escrita por Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus, está lá em Marcos 6,3 também, descreve Judas como um dos irmãos de Jesus. Jesus tinha um irmão chamado Judas, não é o Iscariotes, quero enfatizar isso aqui, esse Judas não é o Judas Iscariotes, escrita mais ou menos uma data sugerida, 65 depois de Cristo, não sabemos de onde essa carta foi escrita e para que essa carta foi escrita. Para encorajar seus leitores, Judas começa a carta falando o seguinte: eu queria muito escrever para vocês sobre a salvação de Cristo maravilhosa, mas eu estou sendo forçado pela situação a escrever para vocês, para encorajar vocês a batalharem pela fé, porque tem um monte de falsos mestres se infiltrando aí na igreja. Então ele escreve para encorajar, e ele usa esse termo, para que eles batalhassem pela fé, porque tinha falsos mestres se infiltrando lá na igreja. Qual que era a característica desses falsos mestres? Eles vinham com um papinho bonito, com um bom discurso, com um discurso que encantava, mas eles usavam a graça de Jesus como uma desculpa para o pecado. Judas vai dizer que eles usam a graça de Deus e a graça de Deus como libertinagem. Então eles transformam a graça de Deus em libertinagem. O que isso significa? Qual que é a ideia disso? É a seguinte ideia, gente. Você já deve ter visto isso hoje em dia. Jesus perdoa, Jesus é amor, Jesus é maravilhoso, então não importa o que a gente faz. Então eu não me esforço muito para viver uma vida séria com Jesus. Eu uso, Jesus morreu por mim e eu sou salvo e é isso que importa, então tanto faz do jeito que eu vivo, não importa se eu me esforço ou não, se eu amo Jesus ou não, se eu sigo os mandamentos dele ou não, no final o que importa é que ele nos ama e ele vai salvar todo mundo. E por que transforma a graça de Deus em libertinagem? Porque Jesus morreu para nos livrar dos nossos pecados. Mas dentro esses falsos mestres, isso tem até hoje, eles usam a graça de Cristo como uma desculpa para continuar pecando. Jesus morreu para nos livrar dos pecados. E eles usam a morte de Jesus como uma desculpa para continuar pecando. E essa era a característica dos falsos mestres. E, gente, isso tem até hoje. Pregadores que falam de um jeito que aquece o nosso coração, que faz um bem danado, a gente fica emocionado, até arrepia, porque eles falam do amor de Jesus, falam que não interessa nada, não interessa a vida que você tem com o Senhor, o que interessa é você um dia fez uma oração, você um dia creu em Jesus, então pronto, você está salvo. Judas chama esse tipo de pessoa de falso mestre. Por quê? Mas a salvação depende das nossas obras? Não, mas a gente volta na mesma coisa que Tiago ensina. Mas a salvação é pela graça mediante a fé. E uma vez que eu creio em Cristo, isso vai mudar a minha vida. A ideia desses homens era, todos são pecadores e Deus é amor. Então não importa o que você faz ou como você vive. A graça de Jesus cobrirá todos os seus pecados, independente da vida que você leve. Judas vai dizer que esses homens são dissimulados. Eles falam com... E a ideia de dissimulados é que eles misturam um pouco da verdade com a mentira, porque essa pregação está completamente errada. Não, é verdade que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e num certo sentido não interessa o que a gente faz. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. De certa forma isso é verdade, mas se eu uso isso como uma desculpa para pecar,
isso está errado. Aí já eu misturei a verdade com a mentira. Porque uma vez que eu entendo tudo que Jesus fez por mim, qual é a vida que eu vou viver a partir disso? Eu já sou salvo, eu vou para o céu, mas Jesus morreu por mim, ele se entregou no meu lugar. Então, tudo que eu puder fazer para amar esse Jesus, para agradar esse Jesus, eu quero viver para ele. Eu quero amar o Cristo que me amou primeiro, eu quero servir ao Cristo que me serviu primeiro. Então, a salvação é de graça mediante a fé, mas isso redireciona completamente a nossa vida. E é por isso que não tem como um crente genuíno, que é salvo, viver uma vida usando a graça de Deus como uma desculpa para o pecado. Como eu posso viver entregue para o pecado se foi exatamente o pecado que fez sofrer aquele que mais me amou? Eu não posso viver dessa forma, eu preciso viver para Cristo Jesus. Então, Judas escreve para confrontar esses falsos mestres. E, gente, isso daqui tem de monte nos nossos dias também. Quantas pessoas? E aí, como que a gente vê algumas manifestações disso daqui hoje em dia? Ah, não interessa se você ama sua esposa ou não, não interessa se você divorciou ou não, não interessa. E isso daqui é muito comum, a gente ouve isso daqui, gente, muito, 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 principalmente quando o marido quer largar a esposa ou a esposa quer largar o marido. Eu sei que eu estou errado, mas Jesus morreu por mim. O que interessa é que ele me ama, e no final eu sei que é errado, mas no final ele vai me perdoar e tá tudo certo. Percebe? Usando a graça de Deus como uma desculpa para o pecado. Quantas vezes eu já ouvi isso também de pessoas que têm problemas com vícios? Eu sei que eu estou errado. Eu sei que Deus não se agrada disso. Mas no final Jesus perdoa. Tá tudo certo. Eu consigo lidar com isso daqui, no final eu peço perdão e tá tudo certo. Quantas vezes a gente ouve jovens que vivem uma vida imoral, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, e tá tudo certo. Jesus é amor, Jesus perdoa. Vocês têm que parar com esse discurso onde vocês colocam um peso sobre as pessoas, porque é só amor, é só graça. O que importa é que ele perdoa e já é. Você pode viver a vida do jeito que você quiser. Judas escreve falando, não. É verdade, nós somos salvos pela graça mediante a fé, e é isso e mais nada. No entanto, quando nós cremos em Cristo, dessa forma nos rendemos a Ele, isso redireciona totalmente a minha vida. E eu quero agora usar a minha vida amorosa para servir a Jesus. Eu quero usar tudo que eu faço para servir a Jesus. E tudo que desagrada a Jesus, eu vou lutar com unhas e dentes para banir da minha vida. Eu quero servir a Jesus. Claro que há perdão para pecados, gente. Sempre. Aqueles que se arrependem de todo coração e creem em Cristo, há perdão para os seus pecados. Eu quero dar um exemplo disso, um exemplo de perdão de pessoa assim, como a gente percebe quando a pessoa entendeu a graça de Cristo. Eu conheci um casal que foi assim, os dois foram casados, se divorciaram e juntaram. E nenhum dos dois eram crentes. Depois que eles juntaram, eles conheceram a Cristo, se converteram, chegaram à fé em Cristo Jesus, e aí eles perceberam, puxa, nós dois fizemos errado no nosso primeiro casamento. Primeiro não cumprimos o nosso papel no nosso casamento e terminamos o nosso casamento com o divórcio da maneira errada. Não era para ser assim, não era o plano de Deus. Então, o que os dois fizeram? Os dois foram juntos, agora eles já estavam casados, não tinha mais como consertar. O arrependimento genuíno, a gente percebe que a pessoa está arrependida quando ela está disposta a pedir perdão para seja quem for, e se for possível consertar o erro, ela está disposta a consertar o erro, seja para quem for. Seja o que tenha que fazer. No caso deles, não dava mais para resolver o problema do casamento, porque eles já estavam casados e os outros já estavam casados também. Mas os dois foram juntos, tanto no ex-marido da moça, quanto na ex-esposa do moço, sentaram com eles para pedir perdão. Eu errei contra você, eu fiz isso contra você, você me perdoa? Percebe? A graça de Cristo nos perdoa, mas ela muda a nossa vida. E Judas escreve para combater os falsos mestres que transformavam a graça de Deus em libertinagem. E Judas escreve dizendo que esses caras que têm essa pregação já estão condenados ao inferno. Esses daí não vão para o céu, não. Se eles acham que se eles usam a graça de Deus como uma desculpa, estão perdidos e estão destinados à destruição. Gente, fazendo um resumo aqui, então essa é a última carta geral. Fazendo um resumo aí, tudo que a gente viu hoje, e hoje a nossa aula aí está um pouquinho mais curta, mas fazendo um resumo. Hebreus. Qual é a frase-chave? Se a gente fosse... qual o tema de Hebreus? A supremacia de Cristo. Tiago, sabedoria para perseverar na fé. 1 Pedro, esperança em meio ao sofrimento. 2 Pedro, combatendo falsos mestres. 1 João, examine-se. 2 João, não receba falsos mestres. 3 João, hospitalidade. E Judas, crescendo na vida cristã. E assim nós fechamos a nossa reflexão de hoje.
teremos agora o nosso momento de perguntas e respostas.